bem-vindo ao Minuto do Turf, o quadro Na Batida do Martelo. Hoje é o segundo episódio, eu sempre vou fazer segundo, terceiro e tal, porque depois eu me perco na hora de passar as gravações para frente, então eu tenho que sempre fazer um número para depois lembrar qual é. Na sequência, como você sabe, hoje nessa série do Minuto do Turf, Na Batida do Martelo, nós vamos focalizar as visitas aos aras que participam do leilão internacional, que é o maior leilão que a TBS realiza anualmente. E hoje nós vamos, na sequência da viagem, no Aras Clemente Moleta. O seu Clemente, pela primeira vez, colocou toda a sua geração em leilão. O seu Clemente, como vocês sabem, cria só para ele corre praticamente todos os animais, raramente vende. Mas esse ano, atendendo um pedido especialíssimo que nós fizemos, ele concordou em colocar não um, mas todos os seus 4 potros, e são 4 potros excepcionais. Vocês depois conferem tudo que eu estou falando no banco de vídeos, no site da TBS ou nos grupos de pré-lance. É bem fácil de vocês constatarem. O Zuca exagerou. Não exagerei, não. Bom, o seu Clemente tem uma potranca do Putback, chama-se Dália Imperatriz. É uma potranca de agosto. Ela é Putback, uma mãe wild event, uma avó Gadir. Ela é um fenômeno. A potranca pesa mais de 500 quilos, é realmente espetacular. É uma das potrancas mais impressionantes que eu tenho visto nos últimos anos. E com esse pedigree não precisa falar mais nada, né? 3/4 irmã, por exemplo, do Fitzgerald e de tantos outros clássicos com essa linha materna. A mãe dela é irmã do English Major, ganhador de Grupo 1, que hoje é reprodutor, no Aras MM Barreta, que será focalizado aqui, e também do Dias Mal, que começou ganhando o Turf Gaúcho, depois ganhou Bento Gonçalves, foi exportado. Então, mãe consagrada, irmã de 2 cavalos de primeiríssimo, 2 cavalos de Grupo 1, de primeiríssimo padrão, linha baixa do Aras Santa Maria de Araras. Também do seu Clemente tem uma outra potranca, cujo nome era Regal Eos, mas mudou, ele me disse que mudou para Dália Clemência. Por aí vocês veem o conceito que ele tem por essa potranca, porque está levando praticamente o nome dele, né? Dália Clemência. E ela é simplesmente Forestry numa mãe Dodge. Também um pedigree de muita velocidade, muita precocidade, aquele cruzamento Stormcat com Mr. Prospector. Potranca fisicamente é maravilhosa, grande. Potranca de alto padrão, a mãe é uma Dodge clássica, já produziu Regal Iris clássica também. E aí nós temos do seu Clemente ainda um casal de produtos do EdoSul. O EdoSul, para quem acompanha estatística, se não acompanha, é só entrar no site Studbook, vai lá, coloca EdoSul, depois vai performance, lá embaixo você vai ver o resultado do EdoSul nas pistas. Não sou eu que estou falando. O aproveitamento do EdoSul é sensacional. O cavalo tem produção clássica no Brasil, no Uruguai, em Dubai, em Oman, com pouquíssimos filhos, só o seu Clemente que usa. Então é uma oportunidade raríssima esse casal de filhos do EdoSul. Uma é mãe Putback, outra mãe Salute de Sarge, também com linhas baixas muito boas. O que a mãe é Salute de Sarge, ela é irmã da Dália Requebra, que é a melhor filha do EdoSul, portanto repete o cruzamento da Dália Requebra. E o outro potro, que é um potraço, parece um tanque, é um potro muito forte, filho do EdoSul, uma mãe Putback. O próprio seu Clemente reputa como cruzamento ideal para o EdoSul, com éguas Putback. E vamos terminar o episódio de hoje com o Aras Palmeirini. Todo mundo conhece, o Heraldo está morando no Aras há um ano, portanto os cuidados são ainda mais próximos, né? Porque ele está todo dia lá, a criação já era artesanal, agora está com uma dedicação especial do próprio olho do dono, que vocês sabem que é muito importante. O Heraldo colocou os 3 produtos que ele não vendeu no ano passado, e são filhos de Hat Trick, Tiger Heart e Salto, né? Opções de qualidade, opções para todos os gostos de garanhões consagradíssimos, né? O potro do Salto é um potro grande, alto, é um filho do Salto, uma mãe Vettori, primeira cria. A avó é simplesmente King Mambo. A potranca do Hat Trick é uma filha do Scirocco, em grande evidência como avó materna. E, inclusive hoje tivemos as provas da Dubai World Cup, eu tive a curiosidade de ver, tinham vários netos do Scirocco. Scirocco foi um cavalo alemão, fez bastante sucesso aqui entre nós. A avó é Dixieland Band, que é um americano, e a terceira mãe é Khaldun, que é um francês. Depois vem Sadlerswell. Bom, o Heraldo tem excelente padrão de criação, todo mundo conhece, né? Não precisa falar muito. E finalmente o potro do Tiger Heart, que é um potro de praticamente novembro, de 31 de outubro. Isso é importante que se leve em consideração. Tiger Heart da mãe da Racenar. Quem não lembra da Racenar, a melhor égua da sua época em São Paulo, ganhou inclusive a seletiva do latino-americano para cima dos machos, foi representar o Brasil no Chile. Era uma égua excepcional, égua macho mesmo, corria muito a Racenar. E esse potro, Nor Again, que é em homenagem ao famoso Nor, cavalo que ganhou do Citation, ganhou de 2 tríplices coroados, o único cavalo da história americana que derrotou 2 tríplices coroados, correu 5 vezes com o Citation, chegou 4 dele. Uma singela homenagem aí do Heraldo ao Nor, grande cavalo, que era do mesmo odor do Seabiscuit.
Eu estou sempre enchendo, falando mais do que devo, mas enfim, é linha baixa do que grande. Voltamos daqui a pouco com o terceiro episódio.